Hoje eu vou falar sobre o Clavicular, que é o LuxMaxer mais bizarro da internet. Eu não tinha nenhum interesse nele, pra falar a verdade, só que ele foi preso, acho que semana passada, por aí, e daí eu fui dar uma pesquisada. E realmente, gente, ele é uma desgraça do quinto dos infernos. Então, pra você que não se interessa muito sobre o assunto, mas quer estar por dentro da fofoca, eu vim aqui rapidamente falar sobre esse mano. E outra coisa, sempre que a gente toca no assunto LuxMaxers, vai vir uns caras me chamar de feia. Pode me chamar de feia, não tenho o que fazer. É isso, tá bom? Pode me chamar de feia. Eu também queria agradecer aos membros do canal, tamo junto. Então, vamos lá pra fofoca, let's go. O Clavicular, também conhecido como Clev, nasceu rico. Ele era rico, ele estudava numa escola só de meninos, uma escola particular, que ele ficava lá com os amigos dele. E assim, enquanto os amigos dele estavam jogando um videogame, entrando num site de fetiche em pé, lendo um mangá, talvez homossexual, ele estava em lugares da internet que só as piores pessoas estavam. O site luxmaxing.org e o site incel.org. Então, ele participava desses sites, desses fóruns, e ele já tinha ali demonstrado interesse nesses assuntos aos 14 anos. Então, ele com 14 anos começou a participar desses fóruns de luxmaxing, que pra quem não sabe é um movimento, sei lá, uma ideia em que você tem que estar no auge da sua beleza. Pra sua vida ser boa, você tem que ser muito gato, porque sendo bonito você vai ter um emprego melhor, você vai ter um relacionamento melhor e essas coisas aí de gente bonita. Só que essa galera leva ao pé da letra. Então ele, o Clavicular, com 14 anos, já começou ali a usar bomba. Ele ali já usava uns anabolizantes e ia pra academia, que é um dos maiores pilares do luxmaxing. Então ele ia na academia, ele comia bem e, né, bomba. Ele também fazia outras coisas e a gente sabe disso porque ele escrevia tudo lá no fórum, tá, gente? Então ele fazia um negócio que o nome é thumb pulling. E ele mascava chiclete também pra ficar com a mandíbula aqui mais marcadinha, além da bomba. Com 14 anos de idade. Mas, assim, ele ficou conhecido mesmo, não foi por mascar chiclete, e sim por fazer bone smashing. Bone smashing é você bater com coisas pesadas no seu rosto, comumente martelos, pra você quebrar, fazer microlesões no seu osso, e ele cicatrizar de uma maneira que vai ficar mais estético sua cara. Inclusive, aqui fotos de antes e de depois, não mudou porra nenhuma, assim, realmente, eu não preciso nem falar, mas não mudou nada. Só que na primeira foto ele tava assim, na segunda foto ele tava assim, obviamente, quando ele tiver assim vai marcar mais. E, gente, assim, como ele começou nessa, bem adolescentezinho, isso aí só fez mal pra cabeça dele. Sinceramente, eu não acho que o luxmaxing possa fazer bem pra saúde mental das pessoas. Inclusive, é por isso que eu não sou muito fã desse negócio de luxmaxing, porque é literalmente você colocar a sua aparência como a coisa principal, o pilar principal da sua vida, e daí você passa o dia inteiro se comparando com outras pessoas na internet. Você pode ser a pessoa mais linda desse planeta Terra, se você ficar o dia inteiro se comparando, você vai se sentir feio. Tipo, isso... Talvez você seja mais bonito aos olhos da sociedade, mas assim, o que adianta se sua autoestima vai estar fodida? Então só não faz absolutamente nenhum sentido, mas tudo bem, né? Tudo bem. E no fórum lá, ele também postava sobre realmente ter uma saúde mental abalada. E ele falava como ele era muito ansioso, como ele não conseguia falar com as pessoas. Mas ele meio que também se achava foda por isso. Inclusive tem um post dele ensinando a como falar menos de 50 palavras por dia. Ou entre 50 e 100 palavras por dia. Em que ele moldava o dia inteiro dele pra ser maneiro e não conversar com ninguém e ser meio charmoso. Então ele acordava mais cedo pra não falar com a família dele, ele saía de casa mais cedo, ele ficava esperando no carro pra entrar na aula quando metade da turma já tinha entrado, pra ele chamar menos atenção. Ele se sentia o L do Death Note, isso era claro, assim, ele era o Sasuke, ele se achava pica, por isso tudo bem. Quem sou eu pra julgar? E, gente, ele postava muito nesse fórum do luxmaxing, muito, muito mesmo. E algumas vezes ele também deixou claro que ele só postava coisas pra chamar atenção e que não eram realmente verdade, porque às vezes ele meio que se rebatia. Por exemplo, uma vez ele postou: se você coisa mais de uma vez na semana, você é uma pessoa nojenta e você precisa ceder aos prazeres carnais, não sei o que lá. E daí depois ele postou: eu coiso 2 vezes por semana. Então já não faz sentido. E depois ele postou que ele preferia muito mais bater punheta do que fazer sexo com mulheres. Porque
era superestimado. Lembrando também que ele passou anos usando anabolizantes e que o pinto dele não funcionava, tá, gente? Tipo, só deixando claro, nessa época que o pinto dele já não funcionava, ele tinha 16 anos. Eu tô falando isso porque isso vai ser importante depois, tá bom, gente? E ele também era meio incel, meio completamente, talvez, sei lá, eu não sei exatamente, não sei. Ele era incel e ele falava muito sobre mulheres, muito sobre mulheres e sobre ele usar o Tinder. Só que daí ele falava que ele não conseguia exatamente usar o Tinder porque ele começava a falar com mulheres, mas ele só queria transar com elas, ele não queria realmente ter conversa com elas. Só que ele fingia que queria pra elas transarem com ele, no caso. E só que elas percebiam que ele era chato e ele parava, meu Deus do céu. Então, além dos anabolizantes, ele começou com uma obsessão bizarra assim em procedimentos estéticos e inclusive ele queria se fazer procedimentos, ele se fazia procedimentos e ele postou lá no fórum que ele queria ir pra faculdade e fazer esses procedimentos em outras pessoas no dormitório dele da faculdade. Então, ele começou a se injetar Lemon Thread, que supostamente queima a gordura, e ele se colocou uns fios de PDO, que é um procedimento estético normal até, tipo, aqui no Brasil muita gente faz, que é literalmente você colocar, tipo, uns fios assim na sua cara que eles puxam, e daí o corpo vai absorvendo e vai voltando ao normal, e daí ele colocava muitos desse, tipo, principalmente aqui, pra ele ter Hunter Eyes, que aparentemente é você ficar com seus olhos assim, e daí ele botava muitos fios de PDO pra ficar assim, e ele se injetava esse Lemon Thread no corpo, pra queimar gordura, tipo, gordura localizada, e no rosto também, pra queimar a gordura do rosto. Uma vez ele postou que ele fazia um negócio que era, tipo, pra fortalecer o pinto, em que você... Meu Deus do céu. Por que eu tô falando isso na internet? Pelo amor de Deus. Basicamente era você deixar o seu pinto duro, e daí você colocava uma toalha em cima, e daí você ia vendo quantas toalhas você conseguia colocar em cima dele, e ele segurar assim, pra fortalecer o pinto. Ele conseguiu colocar assim, ele conseguia segurar 5 toalhas com o pinto, tá? Ele postou isso lá também. E ele começou a botar botox. Ele realmente ia numa esteticista, sei lá, botar botox. Não sei se depois ele começou a se injetar botox também, mas enfim. E daí, gente, ele começou a comentar sobre a quantidade de remédios que ele tomava pra conseguir coisar, assim. E daí, vocês vão ver que ele vai começar a falar muito sobre a quantidade de remédios que ele tava tomando. E assim, ele tava tomando remédio pra tudo que vocês imaginarem, e outras coisas mais pesadas que nós vamos entrar a fundo depois, além da testosterona, que ele também usava muito testosterona. Inclusive, tem um post lá no luxmaxim.org que um menino postou: eu tenho 14 anos, o que eu preciso tomar pra ficar grande? E dele comentou, tipo, várias bombas e vários remédios e várias coisas, tipo, que supostamente ele usava, e ele tava lá: ó, menino, usa isso que você vai ficar enorme. Então, assim, muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Nesse fórum, ele contava várias histórias, e a gente nunca vai saber o que é verdade ou não. Mas, por exemplo, ele contou que uma vez ele tava gostando de uma menina e ela estava namorando um Chad. E daí ele não queria largar ela, assim, tipo, mesmo que ela namorasse outro cara. Então, ele foi na frente da casa dela, esperou ela sair. Quando ela saiu de casa, ele abriu o casaco, mostrou o seu pinto pra ela. E daí ela saiu correndo e deixou o celular dela cair no chão. Então, ele pegou o celular dela, postou no Snapchat dela uma foto das bolas dele e mandou, tipo, um pix da conta dela pra conta dele, de $250. Mas, assim, a história mais famosa que ele contou foi a do Pismog, que traduz pra meio que, tipo, a mogada do mijo. Mas ele conta basicamente que ele foi na faculdade usar o banheiro e que ele tem muita vergonha de mijar em público, assim. Só que ele foi, e tudo bem. E daí ele tava lá, tipo assim, sofrendo pra mijar e, tipo... mijando, tipo, um pouquinho, assim. E daí, chegou um cara, foi na cabine do lado dele e, tipo, deu uma risadinha, porque ele tava escutando o mijo subhumano do clavículo, sabe? E daí ele foi lá e, tipo, deu uma mijada, assim, potente, sabe? Tipo, grossa, tipo, lacradora, assim. E daí ele foi lá e mogou o clavículo com o mijo dele. Enfim. Então, nessa época, ele já
fazia um monte de procedimento estético, ele já se injetava tudo que você pudesse imaginar, então ele decidiu começar a usar trembolona, que é, tipo, conhecida por ser uma das piores aí bombas que tem, que é pra bombar gado e cavalo. E ele também comentou sobre tomar alguns remédios, como, por exemplo, pregabalina, que, assim, tem várias utilidades aí, mas é muito utilizada pra ansiedade, fortíssima, e ele se dopava de remédio pra ser mais charmoso. Então ele não sentia muitas emoções e daí ele era um cara mais basic. Também tem a questão de ele começou a beber cerveja com testo, tipo testosterona dentro da cerveja, porque ele meio que falava acreditar que a água tem estrogênio e daí as pessoas homens que bebem água ficam mais afeminados. Então ele botava testo na cerveja. Daí também esse negócio da cerveja era pra ele ficar mais tranquilo e mais de boa, tipo alcoolismo pra ficar mais based. Daí ele postou essa foto online e viralizou muito, assim. Nessa época, gente, ele já postava TikTok, ele já postava vídeo no YouTube e tal, mas assim, ele tinha uma quantidade legal de seguidores, mas ele não era uma celebridade que nem ele virou depois, mas a gente vai chegar lá. Uma vez ele foi num bar, teve uma briga generalizada. Ele desceu o cacete em todo mundo que estava em volta dele, inclusive uma mulher, tipo, de 60 anos. Daí, a mãe dele descobriu sobre os remédios, sobre o álcool. Ele bateu o carro na estrada e ele foi banido da faculdade por causa dos posts que ele fazia. Tudo isso aconteceu meio que de uma vez só assim. Só que ele não deixou se abalar por isso, provavelmente porque ele tava muito sob efeito de tudo que vocês possam imaginar, mas ele não se deixou se abalar e ele falou, isso é um sinal. Isso é um sinal para eu focar 100% no Lux Maxim. Então, a carreira dele começou a alavancar depois disso. Ele começou a sair muito em rolês e a misturar coca, aquela lá, com bebida e com remédio para dor muscular. Tudo isso junto com testosterona, tudo isso junto com pregabalina. E daí ele fez mais procedimentos estéticos. Eu não entendi exatamente se ele chegou a fazer rinoplastia ou uma rinomodelação, mas ele mexeu no nariz, ele mexeu na mandíbula e além dos botox, dos fios de PDO, enfim. Inclusive, gente, assim, ele tem 1,80 de altura, só que nos vídeos ele sempre parece muito mais alto e ele usa aqueles tênis com saltinho, sabe? Inclusive, uma vez ele deu uma dica de como parecer mais alto, mesmo estando sem o seu tênis de saltinho, e daí é basicamente você ter alguns pontos de apoio pela casa, então quando você tira seu sapato, você sobe em cima desses pontos de apoio pra ficar um pouco mais alto. E nessa época ele já tinha, tipo, 50 mil de dívida por causa da quantidade de procedimento estético que ele fazia, e ele não tava nem aí, ele falou, eu não vou pagar, eu estou um pouco me fudendo. E daí, ele aproveitou que ele tava com bastante seguidores até, e ele lançou um curso de como aproveitar o seu máximo potencial, em que você pagava $45 mensais pra você ficar... E ele continuou postando muita bobagem. Aqui eu não vou entrar em questão das quantidades de merda que ele já postou naquele fórum, mas assim, gente, pensa num incel postando coisas. Tipo, todos os pensamentos de incel ele demonstrava ter nesse fórum e tal. E daí ele falava que, ai meu Deus do céu, só sobraram mulheres promíscuas, mas nenhuma delas quer me dar. Eu uso droga e monjaro. E depois disso, assim, às vezes parecia que ele tinha uns lapsos de normalidade em que ele... Ah, não, calma aí, eu vou parar um pouco de usar droga. Só que daí, em seguida, ele ia lá e postava: eu vou tomar a pílula da sociopatia e eu vou ser sociopata pra eu ser based. E então, nesse momento, vazou que ele tomou uma medida protetiva e daí ele falou que ele só tinha feito umas piadas no Discord e que as pessoas têm que parar de levar esse tipo de coisa a sério. Então, ele começou a ir em 1 milhão de podcasts. E até aqui, ele já tava, tipo, meio famoso, mas a partir dos podcasts, ele começou a decolar real. Então, em um desses podcasts, ele falou que ele usava metanfetamina como estimulante pra comer menos e como um estimulante ali do Lux Maxim dele. Metanfetamina, além dos outros 1 trilhão de remédios que ele tomava. E também bombou muito que ele foi no outro podcast. E no podcast tinha várias meninas, assim, e daí ele olhou pra uma delas e falou: ah, você, a nota que eu dou pra sua beleza é tipo 1,5. E daí ele começou a falar sobre as partes da cara dela que eram feias, sei lá. Eu preciso agora contar uma história da minha vida aleatória.
Quando eu tinha 14 anos, eu criei um Facebook e eu postei, tipo, sei lá, uma foto minha no Facebook. E eu quase não tinha amigos no Facebook porque era a primeira vez que eu tinha uma rede social, assim. Então, eu tinha poucos amigos no Facebook, porque eu tinha acabado de criar a conta, e um cara pediu minha amizade e eu aceitei. Um cara extremamente esquisito. Eu não sei porque eu aceitei, enfim, tudo bem. Daí ele me mandou uma mensagem, tipo, oi, e eu, tipo assim, oi, e daí, tipo, você gosta de assistir anime? Deu assim, sim, eu gosto de assistir anime, tipo... Era sobre isso que eu postava, sei lá. E daí ele, assim, eu posso julgar a sua aparência? E daí eu falei, tipo, pode? E daí ele tirou um print da minha cara, mandou, assim, na nossa conversa e falou: você tem uma aparência 6.5, porque seu lábio é meio fino. E daí ele começou a citar tudo, assim, que eu poderia melhorar. Mas eu dei uma aumentadinha na sua nota porque você assiste anime e sua personalidade é legal. E eu levo também em consideração sua personalidade. Só que esse mano era o mano mais esquisito que eu já tinha visto em toda a minha vida. E daí do nada ele veio, assim, no meu PV e me julgou. E daí eu fiquei me sentindo muito triste. E daí ele falou: tá bom, julga minha aparência agora. E daí eu dei 2.5 de nota pra ele. Ele tá mesmo. Ele tinha 19 anos naquela época. Por que você com 19 anos vai no PV de meninas de 14 anos e chama ela de feia? Enfim, tudo bem, não tem problema. Então, assim, nessa época, as pessoas já estavam um pouco preocupadas com o nível que chegou o Lux Maxim pro Clavicular. Porque, tipo assim, você bater na sua cara com um martelo, você usar testosterona direto, tipo, ciclar testosterona uma vez atrás da outra, tá bom, tudo bem. Mas, tipo assim, você usar metanfetamina pra emagrecer, tudo tem limite, sabe? E daí também tem a questão que... tipo, o pinto dele não funcionava. E daí ele falava sobre a quantidade de remédio e droga que ele tinha que usar pro pinto dele funcionar. E ele também mostrou o pump que ele usa... O pump de pinto. Eu não sei nem como isso funciona, meu Deus do céu. Eu não quero saber. Não me expliquem. E as pessoas, tipo assim, cara, isso tá passando os limites. Porque ele tinha papo de, tipo, 18 anos nessa época. Tipo... Ano passado, ele tem 19 anos agora. Enfim, meu Deus, ele tem 19 anos. E daí, junto com as pessoas preocupadas por causa de tudo isso, um cara postou no Reddit lá, falando que o Clavicular é o ser humano mais inseguro que já pisou na Terra. E, realmente, ele demonstrava ser inseguro nos vídeos, assim. Mesmo que todo o negócio dele seja Lux Maxim, tipo, tenha confiança e tal, ele claramente era muito inseguro. E dá pra ver nos vídeos dele, ele falando, ele com outras pessoas, tudo, assim. Tipo, era óbvio. E, como eu disse, eu acho que quando você entra no Lux Maxim, acho que não tem como você não ser inseguro. E nessa época, ele já era famoso, assim, ele já streamava 100% da vida dele. Ele é um daqueles caras que tá 100% do tempo em live, sabe? Então, ele é esse tipo de cara. E ele começou a namorar e gravar com outras mulheres e outros streamers. E daí juntava lá a patotinha do Lux Maxim com várias mulheres bonitas e tals, que provavelmente faziam Lux Maxim também. Enfim, toda essa galera. E, a partir daqui, ele começou a ter uma controvérsia atrás da outra. Eu acho que vocês conseguem imaginar. Então, eu vou citar algumas das controvérsias. Ele usando droga em live. Ele tendo overdose em live. Ele falando a N-word em live, que é, tipo, a palavra mais racista que tem pra se falar. Ele sendo esquisito sobre a irmã dele e falando que ela é mais bonita que ele e que, por isso, ela vai ter uma vida melhor, porque ela vale mais no mercado sexual. Ele sendo um tremendo arrombado em entrevistas, porque ele aceitava todas as entrevistas, e daí ele ia em todas as entrevistas, e daí as pessoas queriam falar sobre as controvérsias dele nas entrevistas, e ele não gostava disso. Só que, ao mesmo tempo, ele provavelmente tá drogado. Tipo, não sei se ele só é burro ou se realmente o que aconteceu. Mas, assim, ele fica muito puto e daí ele tenta mogar as pessoas. Tipo, ele tenta dar umas lacradas, assim, nas pessoas. Só que ele não consegue porque não faz sentido, assim. E daí ele fica muito brabo e daí, tipo, é só horrível, uma coisa horrível de se ver, enfim. E daí isso virou meio que uma controvérsia dele também. Ele dando vários tiros em um jacaré morto. Ele também deu tiro em um drone do governo, supostamente falando. E isso não caiu bem, tipo, o negócio do jacaré, porque ele também atropelou um cara numa live e, como eu disse, tipo, semana passada, ele foi preso porque ele agrediu a mulher juntamente com a sua namorada, que também foi presa. E, assim, inclusive, eles agrediram essa mulher
depois, tipo, eles estavam em live, e daí a namorada dele começou a brigar com essa outra menina na live, e daí elas estavam brigando, e daí acabou a live, e daí depois descobriram que tinha acontecido essa agressão. Tá, mas depois de tudo isso, por que as pessoas odeiam o Clavicular? Porque ele é uma pessoa extremamente radical em tudo. Assim, ele é como se ele ainda fosse um menino de 14 anos nos fóruns incels da internet, sabe? Ele só não é uma pessoa muito legal, e daí ele é meio inseguro, tipo, muito inseguro, na verdade. E daí ele fica falando sobre Lux Maxing, só que ele faz as piores coisas, tipo, se encher de testosterona e droga e cerveja e tudo que é possível. E ele só se envolve em polêmicas desnecessárias, e é só isso. Tipo, ele só é uma pessoa controversa, só que ele é, tipo, muito, muito famoso. Todo mundo sabe quem ele é, então isso potencializou 1 milhão de vezes o quanto as pessoas odeiam ele. Mas é basicamente isso, gente. Obrigada por terem assistido o vídeo e um beijo pra vocês.